Bom, para começar, então, é preciso considerar que a arquitetura já teve que se adaptar a diversos novos elementos que foram surgindo ao longo do tempo. E, mais recentemente, a partir, por exemplo, de meados do século XIX, começaram alguns prédios ocorrerem com uma altura um pouco maior. Até meados do século XIX, mais ou menos, Nova York e Chicago tinham edifícios no chamado cage construction, que era basicamente paredes externas de autoportantes e uma estrutura interna de aço forjado ou de ferro forjado e ferro fundido. E um desses edifícios importantes na época foi o Cooper Building, em Nova York. Esse edifício, pela primeira vez, utilizou vigas laminadas de perfil I, que depois se popularizariam muito mais em aço. Logo nessa época também existiram a invenção do dispositivo de segurança dos elevadores. 4 anos depois, o primeiro edifício já construído se adapta ao elevador, ele não existia antes. E em 1868 foi a primeira vez que um edifício foi construído com um projeto arquitetônico já levando em consideração a existência do elevador. Isso até então não tinha acontecido. Na década de 1880 também existe a comercialização da luz elétrica, assim como muitos avanços no estudo do solo, sobre as fundações, tubulações de esgoto e água, segurança contra incêndio, etc. Em 1889 vai acontecer pela primeira vez o primeiro edifício estruturado completamente em estrutura de aço, que é o Rand McNally Building, em Chicago. E já no fim da década de 1920, início da de 30, vem os aparelhos de ar-condicionado e as luzes fluorescentes, que começaram a dar uma cara para os edifícios um pouco mais parecida com as que a gente está acostumado hoje. Mas, após a Segunda Guerra Mundial, outros edifícios ainda mais altos começaram a ser produzidos e exigiram novas soluções estruturais, muitas delas que a gente vai ver aqui. Então, aqui como exemplo, esse edifício, que era um dos mais altos do mundo, em 1889, ele tinha 94 metros de altura, numa planta de mais ou menos 35 por 40, e dá para ver que ele é feito no modo cage construction, que tem as paredes muito espessas, externas. Internamente, ele tem pilares e vigas bem esbeltos de ferro forjado e fundido, só que dá para ver que ele é bem diminuto, especialmente porque cada sala precisaria de iluminação e ventilação natural, então as janelas também eram bem mais estreitas. Isso em comparação à Sears Tower de 1970, por exemplo, a gente já vê que ela tem uma planta muito grande, realmente, o prédio tem mais ou menos 70 por 70 metros, então é realmente muito grande. E as aberturas das janelas, a gente vê que os vãos também são muito grandes. Há um aproveitamento interno muito grande também, porque, a partir de agora, com ar-condicionado e iluminação artificial fluorescente, os escritórios também começam a ocupar as áreas centrais do edifício. Bom, nas considerações estruturais para os edifícios de grande altura, o mais importante passa a ser as cargas horizontais, especialmente o vento. Então, para isso, podem ser usados tanto os contraventamentos em barras, quanto pórticos rígidos e paredes e núcleos, geralmente eles são mistos. Na utilização de barras, é importante considerar no projeto arquitetônico que as aberturas deverão ter localizações adequadas, tanto barra diagonal quanto X, chevron, com tratamento em K. Então, o mais simples desse, que é o que todo mundo está mais habituado no dia a dia, é o de pórticos rígidos. Os elementos todos têm conexões rígidas, portanto, a própria flexão deles que absorve as cargas. Um aspecto muito importante a considerar nesses edifícios, no ponto de vista arquitetônico, é que eles vão ter muitos pilares internos e externos. Então, esses pilares internos precisam ser muito bem pensados para conseguir se adequar à realidade econômica do empreendimento que está sendo construído. Porque é muito comum, às vezes, a gente ver, nesse tipo de edifício, pilares muito próximos a paredes, por exemplo, provocando uma área inutilizada. Em seguida, a gente tem os portes contraventados. Esses edifícios chegam a cerca de 25 pavimentos, em geral. Já os portes contraventados vão para até 40 pavimentos. O principal aspecto dele pode ser tanto misto quanto metálico. Quando ele é metálico, ele vai ter os contraventamentos como uma treliça vertical em toda a altura do edifício.
Quando ele é misto, é bem comum que sejam paredes de cisalhamento nos nos pavimentos mais baixos e depois treliças metálicas. Um aspecto importante a se considerar nele seria como esses contraventamentos podem afetar a visibilidade das janelas, etc. Mas a gente vê que isso também é muito mais uma escolha arquitetônica. Esse edifício aqui de Belo Horizonte mesmo, a gente vê que ele passa contraventamentos na frente das janelas e isso não parece atrapalhar em qualquer coisa a estética ou a visão de quem está dentro do apartamento. Em seguida, a gente tem os sistemas de outrigger. A partir de agora, todos os sistemas permitem edifícios com mais de 40 pavimentos de altura. Nesse tipo de edifícios, podem ser colocados esses estabilizadores, que são, em geral, treliças metálicas, em posições ótimas, que podem ser calculadas, geralmente próximos ao centro e próximos ao topo, não exatamente no centro e no topo. E a vantagem, a partir de agora, começa a ser que existe o vão livre entre o núcleo e a estrutura da fachada. Um aspecto muito importante é que essas treliças ocupam um pavimento inteiro. Às vezes, elas passam, como dá para ver aqui, no meio do pavimento. Então, é necessário que o uso desses pavimentos seja bem pensado. Em geral, ficam pavimentos técnicos. Depois a gente tem o sistema de megacolunas. Essas megacolunas também permitem vãos livres muito grandes, mas existe o problema de que elas não conseguem estabilizar o edifício completamente. Então, porque as lajes delas não são grandes o suficientes para servir de diafragma entre elas. Então, elas necessitam de estabilizadores, como em geral, mega contraventamentos ou anéis de treliça e também vigas de Arendelle. Em seguida, a gente tem o sistema de meganúcleo. No meganúcleo, esse núcleo é responsável pela... ele consegue resistir a absolutamente todas as cargas que atuam no edifício. E, arquitetonicamente, ele é o que te provém a melhor vista, que ele não tem realmente nenhuma obstrução nos seus lados. Esse é um edifício clássico, que fica na Suécia. Ele também utiliza contraventamento porque ele não é simétrico, ele não é realmente super redondo. Agora, em relação aos sistemas de tubo, interessante falar isso agora, depois da apresentação da Mônica, porque agora os sistemas de tubo foram todos os que foram realizados pelo Fazlur-Kahn, e o primeiro deles, o mais antigo, é o sistema de tubo perfurado. Nesse sistema, por ter sido o primeiro, um pouco mais experimental, a gente tem colunas externas, muito próximas umas das outras, mas, como benefício, a gente vai ter um vão livre muito grande entre o núcleo e as fachadas também. Só que, como esse tipo de edifício com as ações horizontais, vai sofrer o efeito de shear lag. Então, é preciso colocar vigas muito espessas, e por isso que a gente vê que assim, as janelas são realmente estreitas, as vigas muito grandes. Esse foi o primeiro edifício a ser realizado assim, mas outro exemplo clássico desse tipo de sistema são as Torres Gêmeas. Tinham janelas de, se não me engano, 60 centímetros, realmente bem pequenas em comparação ao tamanho do edifício. Uma das formas de evitar esse efeito de shear lag foi a introdução do sistema de tubing dia grid. Nesse sistema, como os elementos diagonais conseguem resistir às cargas de compressão e tensão no seu próprio eixo, de forma axial, então o efeito shear lag não existe. Então, não é necessário a utilização de vigas muito grandes, então é possível obter janelas também muito maiores. Em seguida, o sistema de tubo contraventado, segundo o Fazlur-Kahn, esse dos sistemas de tubo mais eficiente. Nele também o efeito de shear lag é diminuído com a adição desses contraventamentos, mas nele a gente percebe que a gente tem de volta pilares e vigas que, bom, de alguma forma, arquitetonicamente vão atrapalhar na vista do edifício, mas, levando em consideração que ele é o mais eficiente, eles se equilibram. E, enfim, a gente tem o sistema de tubo em tubo. Nesse sistema, é a integração de vários módulos de tubos que permitem o edifício ter uma grande altura e funcionar como se esse conjunto de tubos funciona como se ele fosse um grande tubo maior ainda.
Esse é o que permite os maiores vãos. Esse é aquele mesmo edifício que eu mostrei no início, ele que tem quase 70 metros, são 69. Cada módulo desses permite, então, 23 metros de vão livre. E aqui a gente também consegue fazer diversas configurações arquitetônicas com essa volumetria. Então, a gente fez 3 estudos de caso. O primeiro é o do New York Times Tower. Esse é um edifício de 319 metros em Nova York, feito pelo Renzo Piano. Ele utiliza o sistema de outrigger, que a gente pode ver aqui. Nos andares, ele tem 52 andares, ele possui outrigger nos andares 29 e 51. Então, um pouco acima da metade e um pouco abaixo do topo. Essas são as dimensões ideais. E nele eles fazem exatamente aquilo. Eles utilizam esses pavimentos que não seriam muito aproveitáveis para a função do edifício como andares como pavimentos mecânicos. A concepção desse edifício também levou em conta os ideais jornalísticos, né? Por ser do New York Times, o Renzo Piano resolveu dar uma cara de transparência e abertura, que são ideais jornalísticos. Por isso a gente consegue perceber que mesmo onde existem brisas, existe uma certa transparência, que foi ocupado para isso. O edifício também possui alguns contraventamentos com estrutura aparente. Os contraventamentos também foram pré-tensionados para funcionarem como para eles sofrerem tração e compressão com uma dimensão menor. Em seguida, a gente tem o Commerzbank Tower, na Alemanha, Frankfurt, e esse é um edifício do Norman Foster, e ele precisava vencer alguns desafios que eram ventos muito fortes, ele queria fazer a integração da natureza dentro do edifício e também promover uma luz natural de forma mais intensa. Então, o que ele fez foi um edifício estruturado em megacolunas, só que como ele fez um átrio no centro, essa parte é importante, ele fez um átrio também no centro, e como a estrutura seria muito complicada de fazer em outros sistemas, ele resolveu fazer 3 núcleos, e cada núcleo, em cada vértice, composto por megacolunas mistas, concreto e metal. E, a partir disso, dá para ver aqui na planta, em cada átrio ele integrou a natureza a partir da adição de jardins suspensos, a cada 4 pavimentos, aproximadamente. E, em relação aos ventos, ele resolveu isso, fazendo essa planta triangular, que a gente vê que é levemente arredondada. Isso. E, por último, a gente tem a Hearst Tower, que também é do Norman Foster, em Nova York. Esse é um edifício bem emblemático em Nova York, que não cabe explicar muito aqui, mas ele foi construído após o primeiro edifício grande construído após o 11 de setembro, então levou em consideração diversos aspectos muito interessantes, mas em relação à estrutura, ele é feito em cima de um edifício Art Deco de 1928, com a fachada tombada. Todo o interior dele foi demolido para se fazer esse grande átrio que a gente vê. O átrio sustenta uma torre através de mega diagonais e mega colunas, que são mistas, aço e concreto. E aqui dá para ver a extensão, é realmente muito grande. E a transição desse edifício histórico para a torre é feita através por essa espécie de clerestorio, que meio que separa o edifício moderno do edifício antigo. E a torre é realizada num sistema tubular em diagrid, que a gente vê que consegue fazer essas protuberâncias que eles apelidaram de bicos de pássaro, que é uma ocorrência quase natural nesses edifícios em diagrid, que dá um aspecto estético muito interessante para os edifícios. A gente vê aqui também, essa é a planta da torre, onde existe o núcleo e a estrutura da fachada. Nela são 12 metros de vão livre. Aqui uma visão do escritório, dos escritórios nas quinas do edifício. Bom, e por último, através desse estudo que a gente fez, a gente chegou à conclusão de que a construção de qualquer empreendimento é de fato muito complexa. Aqui tem um esquema super simplificado disso, mas para edifícios de grande altura, esses arranha-céus, se torna mais complexo ainda, especialmente pela questão da segurança, mas também pela viabilidade econômica.
Isso pode realmente colocar muitas vidas em risco, assim como existir um prejuízo financeiro muito grande. Então, isso é muito importante de ser estudado. Então, o arquiteto e os engenheiros precisam, desde o início do projeto, das primeiras etapas, de conseguir integrar todos os planejamentos para conseguir, enfim, chegar a um edifício como os exemplos que eu trouxe, que conseguem atender a todas essas demandas e serem edifícios funcionais, sólidos e bonitos. É isso. Primeiro queria fazer um comentário, parabenizar o João pela apresentação. O João é aluno de graduação, foi um excelente aluno meu aqui, e que eu tive o prazer, por assim dizer, de dar aulas e ser professor. E a questão que eu coloco ao João, portanto, perante todos estes sistemas estruturais para edifícios de grande altura, atualmente há uma tendência, eu diria, cada vez construir-se em mais altura, no fundo, na tentativa de dizer eu tenho o edifício mais elevado, para um edifício de muito grande altura. Será que estes sistemas estruturais continuam a ser eficientes e qual é que tu aconselhas, por assim dizer? Sim. Bom, pelo que eu sei, esses edifícios mais altos são construídos fora dessas cidades que são realmente muito densas, Nova York, Chicago. A maioria é realmente como uma espécie de propaganda, tanto da empresa que está fazendo, ou às vezes do país, né? Tipo, por exemplo, Dubai. Assim, então, na verdade, nenhum desses que eu mostrei aqui tem um sistema estrutural único, eles são uma combinação. Por exemplo, essa última Hearst Tower, ela é um sistema de mega colunas, mega diagonais, com um sistema tubular. Então, a maioria desses edifícios, na verdade, são construídos com vários modelos de construção. E eu acredito que sim, se não me engano, o Burj Khalifa ele é uma combinação de mega colunas com, não lembro exatamente as outras, mas de fato são combinações. Então, assim, ele tem 800 e tantos metros. Eu acredito que até essa altura essa combinação ainda funcione. Mas eu também já vi que edifícios com mais de 1 quilômetro de altura, por exemplo, geralmente não estão saindo muito do papel porque os sistemas não conseguem viabilizar eles economicamente. Então, talvez, de fato, precise de outros sistemas que ainda não existem.